Seguindo o estudo do livro Umbral, capítulo 4, Relatos de Habitantes do Umbral Nebuloso, nos vídeos anteriores vimos as histórias de Charlotte e Leonardo, acumuladores de riquezas, e nesse vídeo nós vamos ver agora a história dos abusadores do sexo. E a primeira história é a de Marta. Assim que acordei de um sono perturbado, comecei a coçar a minha vagina sem parar, de maneira enlouquecedora, como se houvesse uma enorme concentração de feridas horríveis a me exigir medidas drásticas. Havia uma tênue luz no local onde me encontrava e, com isso, conseguia notar as lesões vermelhas em meu órgão genital. Em primeiro momento, pareceu-me uma infestação de bichos nefastos, sei lá, piolhos, pulgas, carrapatos. Mas logo concluí não ter estado em fazendas ou sítios. Trabalhei apenas com muito ardor em meus aposentos, tudo muito higienizado e limpo. Era ridículo estar coçando e muito minha vagina. Atordoada pelos lancinantes comichões, nem notei que estava encostado em uma pedra fria e enorme, de onde podia avistar vários vultos passando de um lado para outro, sem se preocupar com a minha presença. Continuava torturada pela marcha incessante dos bichos, de um lado para outro, levando-me à loucura, pois coçar era inútil. Busquei concentração para entender a origem daquele estado lastimável. E logo, focalizei meu alvo. Aqueles vagabundos que pagavam barato e eu, burra, aceitava. Deviam estar contaminados, nojentos e fétidos. Que ódio eu senti. Não podia furtar-me as reflexões do meu passado. Minha profissão sempre foi bem exercida, pois, a partir dos 14 anos, minha própria mãe indicou-me clientes e, assim, nunca mais precisei me sustentar de outra maneira. Minhas irmãs também desempenhavam essa função, a prostituição. Que mal se poderia fazer usando um órgão genital para a profissão? Nenhum, sempre achei. Mesmo que se captasse um homem na rua ou em qualquer outro local. Havia solteiros, casados, divorciados, viúvos, todos à nossa procura. Sempre me considerei um alento a muitos sofredores mal amados e rejeitados. Era um trabalho muito decente. Será que eu poderia danificar relações estáveis ou casamentos? Nunca acreditei nisso, pois inexistia amor nesses contatos, mas satisfação sexual. Se alguma relação matrimonial se perdeu, jamais foi culpa minha. O meu caminho era muito simples: vender sexo. Não constituir família, pois sempre achei uma hipocrisia ter um marido ou filhos enquanto estivesse na rua caçando clientes. A minha jornada não foi formada por flores, era pesada. Eu tinha que participar do submundo onde vivia, revendendo drogas e usando-as, pois vários clientes assim pediam. Acho que me viciei em sexo e em drogas. Sob qualquer aspecto, acredito estar 100% correta. Uma prostituta não tem de ir à missa nem fazer caridade. Não somos freiras, mas comerciantes. O nosso objetivo maior sempre foi ter dinheiro. Dinheiro para suportar a velhice solitária. Ninguém gosta de meretriz velha. Um pico na veia, no entanto, qualquer um gosta, e eu aprendi a fazer isso com muito jeito. Poderia envelhecer no mercado de drogas, cada vez mais exigente. Uma colega era de uma religião cujo nome nem sei. Ela me dizia que iríamos para o inferno quando morrêssemos. Eu ouvia, mas fingia que não. Afinal, quem gosta de saber que o seu futuro será horrível? Além de vender meu corpo, apanhei várias vezes e, quando podia, dava o troco e cortava o cara. Fugia da polícia, mas terminei presa algumas vezes. Quem odiava o nosso trabalho
eram pessoas frustradas. Os meus clientes sempre foram agradecidos, quase todos. Mantinha tudo muito limpo e sempre fui bom ouvido para as reclamações dos maridos frustrados e dos velhos impotentes. Atendia até às mulheres que nos desejavam. Nunca ouvi de ninguém que estaria estragando o casamento delas. Parece que o sexo entre mulheres é mais aceito. Sei lá. Muitas mulheres querem ser ouvidas, isto sim, algo que não conseguem com os companheiros. Ali eu estava, para ouvir e ouvir, enquanto a cliente abria o seu coração, dizendo que os homens eram brutos, rudes e somente eram gentis antes do sexo, oportunistas baratos. Em alguns poucos momentos cessava a coceira e ela olhava bem ao redor, como se estivesse recolhendo algo. Fechava um pouco os olhos e voltava ao passado. Fico pensando qual a diferença do meu trabalho, ouvindo meus clientes em seus mais profundos desabafos, com o carinho que eles davam em troca em relação ao que podiam fazer aquelas pessoas de branco, que entendem de mente humana. O mundo é... Parou um instante, olhou novamente ao redor e disse: o mundo era muito complicado e cheio de preconceitos. Fui xingada de todos os nomes e meu orgulho atirado na latrina dezenas de vezes. Podia até salvar um casamento, dando bons conselhos ao cara, mas isso não contava. Também pudera. Estar nessa vida nos levava a comercializar drogas, praticar agressões e até furtar clientes em épocas difíceis. Sentindo-se cansada, lembrou ter passado toda a existência material sozinha. Viu-se solitária naquele momento e resolveu acolher aquelas ideias de sua amiga religiosa. Pensou em Deus, abaixou a cabeça, arrependendo-se de uma trajetória tão negativa. Surgiram então dois vultos diferentes do meio da névoa, pois havia brilho em seu entorno conforme caminhavam na sua direção. Os vultos escuros fugiam assustados. Um deles se aproximou e disse: você se sente melhor? Aquela voz harmônica e suave acalentou-a. Sim, um pouco. Percebe quando começou a se sentir assim? Eu acho que quando pensei em Deus e notei que fiz alguma coisa errada. Exato. Você finalmente abriu seu coração e permitiu nossa aproximação. Quem são vocês? Somos os peregrinos. Eu me chamo Caios, meu amigo é o Heitor. Eu me chamo Marta. Posso lhe perguntar uma coisa? Caios acenou com a cabeça afirmadamente. Estou morta, não estou? Você se encontra no plano da verdadeira vida, Marta. Já não está mais na crosta terrestre. Como foi que eu morri? Fique calma. Tudo tem o seu tempo. Olhe aquela luz a brilhar no céu. Foi o sinal para a partida para um posto de socorro onde Marta haveria de passar por um estágio, antes de seguir a uma cidade espiritual. A sua vivência na Terra foi marcante. Esse foi o relato de Marta. Agora nós vamos saber brevemente quem foi Marta. Marta viveu desde a adolescência imersa na prostituição. Foi mal orientada pela mãe, não conheceu o pai. Os irmãos espalharam-se pelo mundo. Ela chamou a si uma carga imensa de materialismo da pior natureza, visto que se envolveu com drogas, agressões e furtos. Nunca teve religião, mas apoiava-se em alguns ensinamentos da amiga, com maior conhecimento no assunto. Foi uma chave relevante para chamar a Deus no momento de seu arrependimento. Os seus vários equívocos haverão de ser reparados com o tempo. Então essa é a primeira história dos
abusadores do sexo. A primeira história é de Marta. E esse final já nos aponta algo muito importante para todos nós, sem exceção. Caibar nos diz aqui que o conhecimento da amiga que foi passado a ela, no qual ela guardou, foi fundamental no momento do arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo no qual o ser imortal, ou seja, todos nós, dá na sua recuperação, no seu reerguimento. O primeiro passo é esse, o arrependimento. Quando o ser ele continua ali, empedrado no sentimento de orgulho, de raiva, de revolta, e não se arrepende, ele não consegue ser resgatado. E Marta está lá, num umbral nebuloso, num processo muito sofrido e doloroso. Mas ela se arrepende, isso aqui, ó. Esse é o arrependimento da Marta. Mínimo. Mas já é suficiente para ela ser resgatada. Porque ele é sincero. O arrependimento que não é sincero não engana ninguém. Mas o que é sincero, ele é atendido. Porque Deus é amor e misericórdia. Deus não é carrasco e não pune a ninguém. Porém, existem as leis que precisam ser cumpridas. É só isso. E Marta então é resgatada, tirada do umbral nebuloso, levada a um posto de socorro e de lá a uma cidade espiritual. Onde lá ela vai se preparar, vai regressar, ter uma nova reencarnação e aí trabalhar aquilo que ela deixou em aberto. Mas a história de Marta é muito triste. Porque Marta não teve muitas possibilidades com relação ao seu futuro. Com 14 anos, a sua mãe iniciou ela na prostituição. A sua mãe, aquela que deveria zelar, cuidar, encaminhar Marta a um futuro melhor, correto, digno, não o fez. Aliás, fez o contrário. Ao invés de indicar a luz, indicou as trevas. Jogou a própria filha na vala, no caminho equivocado. Ela trouxe a filha para o pior caminho possível. O pior caminho possível. Que é o caminho do desregramento, dos vícios, da dor, da imoralidade. Um caminho perverso. As portas desse caminho foram abertas por quem? Pela própria mãe. Uma mãe, um pai, tem um papel fundamental na vida dos filhos. Esse papel é de extrema importância. São os pais que vão dar os caminhos, indicar, ajudar nas escolhas. Não é impor, é mostrar, é indicar. Você pode ir por aqui, você pode ir por aqui. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não faça isso, não faça aquilo, porque a consequência é essa, é aquela. Esse é o papel da mãe. Ainda mais a mãe, que tem os sentimentos mais aflorados do que os homens. Qual é o papel de uma mãe? O papel de um pai. A gente precisa entender o seguinte: mãe e pai não são donos. Mãe e pai não são, estão. Uma mãe está mãe, não é mãe. Um pai está pai, não é pai. Ele está naquele momento, naquele papel. Porque são seres equivalentes, são espíritos. Só estão em papéis diferentes. Que ao longo da história, que ao longo do passado, esses papéis muitas vezes se inverteram. O filho foi pai, a mãe foi filha. Isso muda. Isso não é permanente.
Então o pai que está pai, no momento, ele tem um papel de tutor. Ele tem o papel de organizar, de indicar, de ajudar, de proteger aquele que está sob sua responsabilidade. Esse é o papel do pai e da mãe. E não o papel de jogar o filho, a filha na vala. Não o papel de indicar caminhos de vícios, de desregramentos. Esse é o papel que se deve evitar. E Marta, com 14 anos, claro que ela poderia ter dito não. Claro, mas é difícil. 14 anos ainda está num processo de formação da personalidade. Como é que uma criança, um adolescente de 14 anos vai decidir se isso é bom ou ruim? Se a mãe está incentivando, se o ambiente no qual ela está ali rodeada incentiva, ela teria que ser um espírito muito evoluído para dizer não, e ela não é, isso fica claro. Então, quando a gente não é evoluído o suficiente, fica difícil a gente tomar certas decisões quando o ambiente nos favorece a seguir por ali. É muito difícil. Por isso nós não podemos julgar Marta. Deu no que deu. Marta desperta no umbral nebuloso, com chagas em seu órgão genital. Por que essas chagas? Porque ela usou o seu órgão genital de maneira indiscriminada, de uma maneira perversa, absolutamente equivocada. E ela começa. Então essa começa a sua trajetória. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é de fato que ela gostou daquilo que ela fazia. Ela começou a achar justificativas para aquela profissão, entre aspas, que ela adotou. Ela não procurou outros caminhos. Marta, apesar de não ter tido a possibilidade anterior de mudar, ela foi cada vez mais caindo dentro dela mesma, com as atitudes. Do sexo foi para os vícios, do vício foi para o roubo, do roubo foi para as agressões, queda atrás de queda. Então essa é a segunda parte. E o que ela foi construindo durante a sua vida, material, física, para quando ela despertasse no plano espiritual, nada. Porém, houve aí um personagem nessa história que foi fundamental para o resgate de Marta, que é essa amiga que detinha alguma religiosidade e que passava para ela alguns conceitos, algumas informações de Deus, de inferno, de sofrimento. E isso Marta guardou. Olha a importância da palavra bendita, de luz na vida das pessoas. Olha o que pode causar um ensinamento, uma instrução, uma só, dada por uma pessoa a outra, pode lá na frente ajudá-la de uma maneira que nós não conseguimos mensurar. E foi isso que aconteceu com Marta. Ela não foi doutrinada, ela não ia na igreja, no templo, ela não estudava, ela não se interessava. Ela queria o quê? Ela queria apenas que os vícios dela, fossem eles sexuais, fossem eles de outros desejos, fossem realizados, fossem saciados. É isso que ela queria. Dinheiro, sexo, drogas. É claro que ela viveu uma vida muito dura, muito difícil. É claro que ela viveu uma vida que não foi boa. Claro, porque ela buscou. Se ela teve possibilidade de mudar, aí é com ela. Mas ela esteve o tempo inteiro nessa vida. Significa que ela não saiu dessa vida. Então ela plantou e ela colheu o que ela plantou. E é assim para todos. Mas aquela palavra
Aquele ensinamento ficou lá no coração, como uma semente no coração de Marta. Ficou lá quietinho. E ele saiu no momento em que ela se arrepende. Esse é a terceira parte que a gente pode dividir a história de Marta, o arrependimento. O arrependimento de Marta nasce quando ela lembra da amiga que disse algumas coisas de Deus para ela. Mas antes ela fez uma reflexão. Ela veio refletindo, ela com ela mesma. Ninguém impôs a ela a reflexão. Ninguém foi lá e forçou ela a reflexão. Não, ela começou por ela mesma. E foi. Até que ela chega no arrependimento. Até que ela entende que ela jogou fora a vida dela, que a vida dela foi simplesmente imprestável, não serviu para nada. A não ser para ela acumular dor, sofrimento, débitos. É isso. Mas ela se arrepende. E o arrependimento traz para ela ajuda, porque Deus é misericórdia e amor. Deus está esperando o arrependimento sincero. Não o mentiroso, não o teatral. Sincero. Está aguardando. A partir do momento que existe o arrependimento daquele que se equivocou, porque equivocar faz parte, todos nós nos equivocamos, ele se arrepende e imediatamente ele vai ter o amparo de Deus, que vem através dos peregrinos. E eles vão lá e resgatam. Não é uma maravilha isso? Não é lindo isso? O amor de Deus é isso. O amor do nosso Mestre é isso. O amor daqueles que trabalham na seara de luz é isso. É ajudar. Mas ajudar aquele que merece e deseja ajuda. Não aquele que finge. Não aquele que usa de cenas fictícias. Não aquele que usa de cenas mentirosas. Não aquele que usa da mentira. Esse não. Esse não vai ter ajuda. Enquanto ele não mudar. Aquele que mente não vai ter ajuda. Aquele que é sincero tem ajuda. Não importa o tamanho do estrago que ele tenha feito. Se ele se arrependeu, ele começa a ter ajuda e o processo de reerguimento dele já começou. A história de Marta é essa. 3 etapas. O começo, o meio e essa parte que é o fim, que não é o fim, é um novo começo. Marta então é resgatada, é levada a um posto de socorro, depois a uma cidade espiritual, onde lá ela vai se preparar. E ela terá uma nova reencarnação, terá uma nova possibilidade, vai renascer de novo, vai trilhar um novo caminho. E aí, a nossa esperança é que Marta não caia novamente nas ciladas que as trevas, que as sombras nos apresentam nas nossas caminhadas. Essa é a nossa esperança. Que ela consiga vencer, que ela consiga resgatar e avançar. Porque ela também é filha de Deus. E ela também merece avançar e ser melhor do que ela era, do que ela foi. Mas, acima de tudo, terá a possibilidade de ser uma nova Marta. Deixando a mulher velha para trás e deixando a nova mulher sair. Mas atitudes positivas é o que precisamos tomar para que a gente possa seguir, seguindo uma trilha de luz, uma trilha de evolução. Muita paz, muita luz, salve o nosso Mestre Jesus.